Esse é o 12º livro, segundo Reis 19, e contém 37 versículos. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Bom, aí nós temos o nome, né, do profeta Isaías. Para você que gosta de anotar aí no seu caderno, Isaías significa em hebraico Jeová é o Salvador. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como a mulher que está para dar à luz filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. Talvez o Senhor seu Deus ouça todas as palavras do comandante de campo, a quem o Senhor dele, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor seu Deus o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplique a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhes disse: digam a seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laques, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Libna. Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei etíope do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane, quando diz: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados as livraram? Os deuses de Gozã, Arã, Rezefe e do povo de Éden, que estava em Telassar. Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sevarfaim, de Rena ou de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reina em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Bom, era uma característica de Ezequias levar todos os seus problemas a Deus, né? Nisso ele era admirável, né? Há quem dera se todos nós tomasse esse exemplo de Ezequias e sempre perguntasse para Deus tudo o que fôssemos fazer, né? Inclusive os problemas, porque ele é perito em solucionar problemas. E claro, também antes de tomar as decisões, porque de nada adianta a gente tomar uma decisão e depois querer que Deus resolva, não é mesmo? Temos que, antes de agir, consultar ao Senhor. E foi o que Ezequias fez. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros. E declarou: com carros sem conta subi, aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei os seus mais altos cedros, os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas de meus pés tequei todos os rios do Egito. Você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer, que você deixaria cidades fortificadas em ruínas. Seus habitantes, sem forças, desanimam-se envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado, queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, sei quando você sai e quando retorna, e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos.
Por isso porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal. Bom, furor contra mim, isso era Deus falando que ele estava agindo com arrogância, né? Deus não, Ezequias estava na sua oração falando que o rei da Síria estava agindo então com arrogância. Neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo o que é daquilo brotar. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá, lançará raízes na terra, e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes, e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos exércitos o executará. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Bom, naquela mesma noite Deus enviou então um anjo que matou 185.000 assírios, né? Interessante que às vezes a gente vê dentro das igrejas, infelizmente, alguém falando: olha, aí tem um anjo aí, as pessoas começam parece que sentir algo sobrenatural. E aqui interessante que um anjo, irmãos, conseguiu matar 185. As pessoas às vezes não leem a Bíblia, não buscam conhecê-la, né? Como a própria Bíblia diz que devemos crescer na graça e também no conhecimento, né? Quando falamos Jesus está neste lugar, o Espírito Santo está neste lugar, às vezes as pessoas não dão a devida honra, mas quando se fala em anjo, então muitas vezes, na maioria delas, as pessoas se alegram, e nós devemos nos alegrar em estar na presença de Jesus, na presença de Deus, né? E não somente na presença de um anjo. Um anjo, ele é um conservo, né? Ele veio simplesmente para nos servir. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Bom, Nisroque, para você que gosta de anotar aí no seu caderno, ele era então um ídolo de Nínive e ele estava cultuando a esse deus quando seus próprios filhos o mataram, ou seja, o Deus dele não pôde o defender, não é mesmo? Ironia isso, mas é claro porque a gente sabe que só existe um único Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, o Senhor Jeová. Seu filho Esaradom foi o seu sucessor. Queremos encerrar este capítulo então, desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua saúde, o teu ministério, em nome de Jesus. Fim do capítulo. Som da Bíblia apresentou. Som da Bíblia, Segundo Reis. 119. Sempre capítulo. Ó, a Lana que tava falando aí. Corta essa parte, Lana. Corta a Lana, essa parte, Lana. Corta essa parte, Lana. 1, 2, 3.